Senhor meu amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica. Nós estamos falando no livro de Jonas sobre os mistérios, sobre os ensinamentos de Deus. Então, pega a sua Bíblia, pega o seu caderno de estudos, ora ao Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria. Pede a Ele proteção para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. Ok, no último vídeo nós deixamos Jonas no barco e no barco havia lá de imediato, assim que eles zarparam, assim que Deus viu que Jonas não seguiria as suas ordens, Deus mandou uma tempestade. Então foi nesse momento que nós deixamos o vídeo da aula passada. E aqui todos começam a ficar desesperados, todos começam a rezar para os seus próprios deuses e eles não sabem o que fazer. E de repente eles começam então a jogar sortes ou lançar sortes. Isto era um costume comum na época, exatamente para identificar o culpado e, eventualmente, fazer alguma coisa para que os demais sobrevivessem. Jonas é identificado como o culpado, ou seja, ele é o responsável por esta tempestade que estava para matar todos. E aí eles colocam então Jonas em julgamento. Então ele vai ficar em julgamento. Na verdade, se ele for o culpado, evidentemente que é ele que tem que sofrer as consequências e não os demais. Jonas ele se apresenta, ele então fala aos marinheiros e ele mesmo diz que é o culpado, ele confessa a sua culpa, ele diz que tudo isso está acontecendo por conta dele, porque ele é hebreu e o seu Deus é o Senhor, o Deus dos céus. E aí ele diz que ele está culpado exatamente porque ele se negou a cumprir uma ordem do Senhor. E ele fala mais. Ele diz que para que todos se salvem, para que haja salvação dos demais, a vida dos demais seja salva, eles precisam jogar Jonas às águas. Ou seja, Jonas irá cumprir então a punição por ter feito o que fez, por ter irritado a Deus, levado Deus à ira por conta da sua desobediência, e assim que eles fizerem isso, eles serão salvos e Jonas pagará o preço da sua desobediência. O que os homens fazem é, para salvar a sua vida e tendo a confissão de Jonas, tendo esse respaldo de que ele se considera culpado e que ele considera que seriam salvos todos os outros marinheiros se ele cumprisse a pena, então eles jogam Jonas nas águas. E assim que Jonas bate nas águas, assim que Jonas é lançado às águas, a tempestade se acalma. As pessoas que estavam ali, os marinheiros que estavam ali, eles estavam desesperados porque eles estavam vendo que iriam morrer. A partir do momento em que a tempestade se acalma, eles percebem realmente o poder de Deus. Eles reconhecem que Deus de Jonas era o Deus verdadeiro, o seu Deus. Nós não temos na Bíblia, nessa história, nós não temos notícia de que esses marinheiros se convertem. Entretanto, eles reconhecem Deus como Deus poderoso, como grande Deus, um Deus de poder. E eles agora, em vez de orarem aos seus deuses, eles esquecem os seus deuses e passam a orar, a adorar e a reconhecer Deus. O Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, o Deus de Jonas, o grande e poderoso Deus dos céus. Jonas
Ele, ao ser jogado nas águas, ele se vê numa situação bastante grave. Em verdade, ele, apesar de ter sugerido ser jogado nas águas, né, para livrar estas circunstâncias todas, ele tinha um grande medo. Ele não tinha medo de morrer. Veja que o medo dele não era morrer, mas o medo dele era de ser abandonado. E, em verdade, eles tinham uma ideia de que as pessoas que morriam e que eram ímpias, elas não iam nem para um lado nem para o outro, elas ficavam num local chamado Seol, que era um local de aguardo, era um local onde as pessoas ficavam, onde os ímpios ficavam, aguardando o julgamento final de Deus. Só que este local não era próximo de Deus, este local era distante de Deus, era longe de Deus, porque ali ficavam os ímpios e Deus ia dizer se eles iam para um ou para outro local. Então, o medo de Jonas não era morrer. Morrer não era o problema de Jonas. O medo de Jonas era ser abandonado, era ficar distante de Deus. E aí ele passa a entender que a sua desobediência faria com que ele se afastasse de Deus. Não a morte, porque a morte não era o problema, mas o afastamento, a distância em relação a Deus. À medida então que Jonas foi jogado nas águas, isso tudo passando pela cabeça dele, ele ia afundando cada vez mais, ele ia entrando cada vez mais profundo no mar. E, portanto, a iluminação ia desaparecendo, ele estava envolto pelo escuro, pela escuridão, ele estava sozinho num lugar frio, num lugar que ele entendia como abandonado. Então aqui nós temos uma imagem muito interessante, muito interessante. Jonas, ele faz uma viagem desde que ele é chamado até este momento, ele fez um movimento, que foi o movimento descendente. Jonas desceu. Jonas foi se afundando cada vez mais. Como assim? Primeiro porque, ao ser chamado, ele estava num local de altitude normal e ele foge para Jope. Jope é um porto, portanto o porto fica muito próximo na altura, na altitude do mar. Então ele desceu até Jope. Quando ele chega a Jope, ele encontra um barco para ir distante, olha que coisa interessante, distante da face de Deus. Né? Então, até então, ele queria ficar longe da face de Deus. Agora que ele estava no escuro, ele estava com medo de ficar distante da face de Deus. Quando ele chega no barco, ele desce do porto até a embarcação. Então, é mais um movimento de descida. Quando ele chega no barco, onde é que ele vai? Ele não fica ali sobre o barco. Ele não fica sob as águas. Ele sobre as águas. Ele vai e ele desce até o porão, ou seja, ele fica sob as águas, ou seja, embaixo das águas onde ficava o porão. Ou seja, mais um movimento de descida. Quando ele é jogado nas profundezas do mar e que ele está longe da presença de Deus, quando ele sente esta distância, esse vazio, esta escuridão da separação de Deus, ele vai afundando cada vez mais no mar. E isto significa então que ele chega ao fim da sua viagem descendente, ou seja, ele não podia afundar mais, ele não podia ir mais fundo do que ele foi. Né? Ele chegou, como nós costumamos dizer, ao fundo do poço. Ele não podia piorar mais ainda a sua situação. Então, a vida de Jonas está em perigo? Sim, ela está em perigo.
Apesar de que Jonas não está preocupado com se ele vive ou se ele não vive, mas ele está preocupado se ele está distante ou próximo de Deus. Neste momento, Deus provê um salvamento. Muita gente diz assim: ah, mas é mais uma prova para Jonas. Assim, se ele está afundando na água, ali não tem escapatória. Ele precisa respirar, ele precisa sobreviver. E debaixo da água, nessas profundezas, ele não tem como sobreviver. Então, quando Deus manda um peixe, a Bíblia diz um grande peixe. Que peixe é esse? Nós não sabemos. Alguns dizem que é uma baleia. Entretanto, existem discussões em relação a isso, porque a garganta da baleia, de algumas espécies de baleia, não é suficientemente grande para passar um homem, né? Ela come peixes, mas os peixes são menores e, portanto, eles passam pela garganta da baleia. É claro que algumas outras baleias têm gargantas maiores e elas poderiam engolir. Mas assim, nós não sabemos se foi uma baleia ou não. Se o amado for para a cidade de Jope hoje, tem lá uma estátua de uma baleia exatamente para lembrar esse episódio com Jonas. Mas daí dizer que é uma baleia, a gente não tem esta certeza. Diz a palavra que era um grande peixe. Eventualmente, pode ser que Deus tenha mandado, feito, criado ali na hora um peixe especificamente para fazer isso? Pode. Um peixe que só existiu naquele momento para fazer exatamente esta missão para Deus. Ou seja, qual era a missão para Deus? Resgatar Jonas. Porque neste momento, Deus, ao mandar o peixe, ele está salvando, ele está dando uma escapatória para Jonas. A vida de Jonas, portanto, foi salva por esse peixe? Sim, ele engole Jonas e ele fica nas entranhas, dentro do corpo, no estômago, não se sabe onde, dentro do peixe. É claro que isto é um milagre? É óbvio que isto é um milagre. É um milagre o peixe aparecer, o peixe engolir e Jonas não ser desfeito no estômago do peixe, porque o estômago é feito para desfazer e preparar o alimento para a absorção. Então, neste momento, Deus provê um salvamento. E ao ser salvo, então Jonas faz uma oração bastante linda, bastante preciosa, que vale a pena que o amado leia com calma esta oração que Jonas fez. Na minha angústia, clamei ao Senhor e ele me respondeu, diz uma parte dessa oração. Quando desfalecia em mim a minha alma, lembrei-me do Senhor e entrou a ti a minha oração. O que significa entrou a ti a minha oração? Significa dizer que a oração de Jonas chegava na presença de Deus. E quando isto acontece, Deus então, feita a salvação, dando a escapatória para Jonas, ele faz com que o peixe vá até a terra, vá até a beiradinha da terra, as margens da terra e guspa e jogue fora Jonas. E então o peixe solta Jonas em terra firme. Ele está livre, ele está bem, ele está sem maiores problemas físicos. Absolutamente grato, porque Deus o salvou. Deus retira Jonas do mais profundo escuro, do mais profundo, da mais profunda dificuldade, desafio.
Jonas vai, por sua livre e espontânea vontade, descendo cada vez mais num sentido espiritual, inclusive, não só num sentido material, mas espiritualmente. Jonas, ao fugir de Deus, ele estava se afastando cada vez mais de Deus, porque ele queria, até chegar um momento em que ele percebe que a distância de Deus, ficar no Seol, ficar sem a presença de Deus, era a pior coisa que ele podia passar, mais terrível ainda do que a morte. Mas é essa distância, esta ausência da presença de Deus. Tanto isto é, que Deus espera ele chegar no fundo, e Deus espera ele chegar numa situação onde não existe mais nenhuma escapatória. Como às vezes nós fazemos na nossa vida, nós negamos as ordens de Deus, nós tentamos fugir da face de Deus e nós vamos nos enredando cada vez mais profundo, cada vez mais baixo na nossa vida, inclusive vida espiritual, cada vez mais distante de Deus, até o momento em que a gente percebe que precisa dele, precisa da presença dele. E aí, ao clamarmos, Deus manda um peixe, Deus manda uma pessoa, Deus manda um anjo, Deus manda uma escapatória, uma saída. E aí, quando ele está liberto, quando ele está sobrevivendo livre, o que acontece? Deus faz um segundo chamado. É a segunda oportunidade. Deus dá a Jonas uma segunda oportunidade. E agora, Jonas, que aprendeu a lição, ouve o que Deus tem a dizer e vai fazer aquilo que Deus manda, mesmo que ele não concorde. Amém, amados? Bons estudos.